Olá, sejam bem-vindos aos Diálogos Luso-Atlânticos, comigo e com Rui Badaró. E, para não variar em relação às últimas semanas, vamos começar por um briefing relativamente às eleições brasileiras e eu perguntaria ao Rui se há algo para salientar na última semana relativamente às eleições brasileiras. Olá, João, tudo bem contigo? Espero que sim. E daqui nós temos novidades alvissareiras. Por incrível que pareça, o nosso chefe de Estado, chefe de governo e também candidato à reeleição, nesta última semana foi surpreendido com uma reportagem de um feliz meio de comunicação brasileiro que apontou que nos últimos anos a família Bolsonaro e seus respectivos, e ele em si adquiriram mais de 50 imóveis, precisamente 51 imóveis em dinheiro, em espécie, o que nos causa espanto, né, notadamente porque adquirir imóveis em espécie, João, ao menos aqui no Brasil, e gostaria de ouvi-lo a respeito de como isso é tratado em Portugal, é um forte indício de lavagem de dinheiro. Né? Óbvio que eu disse um forte indício, e isso já está a ser investigado pelas autoridades brasileiras. Causa espanto essa notícia, justamente porque a tecla principal dessa disputa eleitoral tem sido o combate à corrupção. E se a tônica é esta, aparecer uma notícia relacionada a um dos candidatos, justamente que enseja, leva a indícios de lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais, é no mínimo inusitado. E paro por aqui com relação a este assunto, tendo em vista que, como disse, já está a ser investigado pelas autoridades. Se houver mais novidades, nos próximos diálogos eu trago com prazer sobre este assunto. Sobre esse tema, eu acho que a situação é muito evidente relativamente aos factos e a ser verdade tudo o que referiste, é claro que as circunstâncias são pelo menos suspeitas relativamente à origem e à proveniência do dinheiro. Agora, em Portugal há a proibição de compras em espécie, compras em dinheiro a partir de um certo montante, portanto, esse tema em Portugal nem sequer se levantaria porque nas escrituras públicas atualmente é preciso mencionar expressamente os meios de pagamento e quando e para que contas é que foram, etc. Tudo tem que ficar documentado no documento que titula a transmissão da propriedade. Não sei se ainda... Diz, Rui, diz. Perdoe-me a parte. Note que aqui no Brasil não existe tal previsão legal. E eu estou a dizer isso rindo, mas em tom de desespero. Existe um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional em que o presidente do Senado Federal, o Congresso no Brasil é bicameral, já afirmou que esse projeto vai ficar parado pelo menos até após a eleição, um projeto que veda a aquisição de bens imóveis com dinheiro em espécie. Em pleno ano de 2022, século XXI, início da terceira década deste século, e simplesmente o Brasil não tem efetivamente uma política, e repito, efetivamente de combate à lavagem de dinheiro. Sim, eu acho que a indicação dos meios de pagamento, a indicação da origem, ou pelo menos a indicação das contas para onde vão, das contas de onde veio, parece-me ser muito importante para o controle em matéria de lavagem, claro que sim. Não sei se há mais alguma coisa para salientar relativamente à atualidade brasileira eleitoral, caso contrário, se calhar passaríamos ao tema seguinte, Rui. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Já vamos para o tema seguinte, porque sei que é um tema complicado e nevrálgico, mas vamos enfrentá-lo com bastante seriedade aqui nos nossos diálogos, João. Eu gostaria de falar sobre uma situação que tem provocado alguma movimentação na advocacia portuguesa, para não dizer bastante, que tem a ver com algo que se passou à porta da Conservatória dos Registros Centrais aqui em Lisboa,
em que havia advogados acampados à porta desse serviço para tentarem obter agendamento para o dia seguinte. Diz-se que havia advogados sentados em cadeirinhas de praia, que havia advogados a vender agendamentos, que havia advogados a vender inclusivamente cidadanias, nacionalidades, mas fala-se de muita coisa e naturalmente, como sabemos, muitas das vezes fala-se muito e acerta-se pouco. Não tenho factos, que não fui eu, não presenciei os factos, não fiz nenhuma investigação, estou única e simplesmente a falar até mais do que veio depois destas narrativas que foram feitas nas redes sociais e inclusivamente em alguns órgãos de comunicação social. O primeiro ponto é, houve uma identificação da origem dos advogados que estariam à porta da conservatória e foi dito que seriam advogados brasileiros. O primeiro ponto que eu queria salientar aqui é, sejam advogados brasileiros, sejam advogados portugueses, são todos advogados. Independentemente da sua nacionalidade, nós somos todos advogados. Há bons e maus advogados brasileiros, mas também há bons e maus advogados portugueses. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, prende-se com a questão de algo que eu também já referi e que tem vindo a afetar bastante a imagem dos advogados brasileiros, que é a falta de formação quando chegam a Portugal, a falta de integração, que é uma questão que já foi por nós até aqui falada. Eu já falei em muitas conferências da necessidade de um advogado brasileiro que chega a Portugal não por incapacidade, não por incompetência, não por falta de inteligência, mas pura e simplesmente porque está habituado a outra realidade. Eu referi, apesar da língua ser parecida, o que se passa é que os advogados brasileiros, quando chegam a Portugal, têm que fazer um processo de integração e não devem começar a advogar sem ter feito uma integração no sistema jurídico português, nomeadamente nas regras em tribunal, processuais, nas regras substantivas. Isto é claro e é isto que eu tenho vindo a defender e continuarei a defender. Ainda na próxima semana terei uma conferência luso-brasileira e nós em São Paulo teremos o ciclo de conferências em processo penal e para mim esse é o caminho, é dar formação para que as pessoas possam exercer a advocacia da melhor forma possível. O terceiro ponto que eu queria salientar é que me parece que a ser verdade os factos narrados, e repito, a ser verdade os factos narrados, os advogados em questão têm que prestar atenção e eventualmente até o Conselho de Deontologia verificar se existe alguma falha deontológica e eventualmente, se houver indícios criminais, o próprio Ministério Público. Mas para mim o mais importante é que os advogados, sejam portugueses ou brasileiros, têm que perceber que a falta de dignidade no exercício da profissão afeta-os não só a eles, mas a toda a classe. E primeiro que tudo afeta todos os advogados brasileiros, ainda os que não estão ali na sede da conservatória. Ou seja, é muito importante que as pessoas percebam que a falta de dignidade no exercício da profissão e o seu exercício em condições precárias, pouco dignas ou até indignas, afeta toda a classe e faz-nos a todos, enquanto classe, cair na lama, no pântano. E é isto que eu queria que as pessoas pensassem, é, antes de fazer o que quer que seja, nunca se esqueçam que é a imagem de todos que está em causa. E eu não posso aceitar, primeiro, que quem não exerce a profissão com dignidade prejudique não só a classe, mas principalmente prejudique os advogados de origem brasileira, independentemente de estarem ou não estarem na conservatória a aguardar durante a noite o agendamento para o dia seguinte. E isto para mim é fundamental, é a questão da dignidade enquanto classe e da falta de dignidade que atiram para cima de todos os colegas brasileiros e de todos os advogados em geral. E naturalmente, como em tudo o que é habitual neste tipo de situações, foram logo desencadeadas uma série de reações xenófobas, não só do cidadão em geral, que teceu comentários do género, estes advogados brasileiros são todos a mesma coisa, e também
relativamente à própria advocacia, que a advocacia está pelas ruas da amargura, basta ver como se comportam estes advogados aqui à porta da Conservatória. Eu leria, só para exemplificar, alguns dos comentários que eu li nas redes sociais em relação aos colegas brasileiros em geral, atenção, em geral, e não só em relação aos que estavam à porta da Conservatória. Eu li coisas como devem achar que estamos no Ceará ou Caraças, textual, e depois alguém escreve, mas não devem saber o que são factos, com C, só fatos sem C. Depois, outro comentário é só fatos e calcinha de facto. Isto é um comentário que está aqui. Outro que há é o seguinte: a reciprocidade tem a ver e não a ver com o facto dos recíprocos não saberem bola nem de direito português, o que já é grave, nem de deontologia, coisa que pelos vistos, e aqui é que não pode ser, no país onde adquiriram a autorização administrativa para advogar não existe. Depois temos mais umas coisas, aqui há alguns comentários, mas como veem, e é isto que eu considero perigoso mesmo, é os comentários xenófobos e o sublinhar da xenofobia em relação aos colegas brasileiros, que eu acho que tem que ser combatida, porque, volto a repetir, somos todos advogados. Eu não tolero, não aceito que, por causa de uns e outros, poucos, felizmente, têm comentários xenófobos, também se começa a dizer que toda a advocacia portuguesa é xenófoba. Eu não aceito isso. Eu não sou xenófobo, tu também não és xenófobo, tenho a certeza, e eu oponho a todas e quaisquer considerações de teor xenófobo. E era isto que eu queria deixar aqui bem claro, eu não sou xenófobo, abomino comentários xenófobos, não tolero que, a coberta esta situação, se venha a apelidar toda a advocacia de xenófoba, a advocacia portuguesa, e faço um apelo a todos os colegas brasileiros que aqueles que de vez em quando possam eventualmente ter algumas atitudes que prejudiquem todos os outros, pensem antes de o fazer, porque estão a prejudicar todos os advogados brasileiros, mas não só, perante a sociedade portuguesa, estão a prejudicar toda a advocacia. Portanto, exerçam a advocacia em Portugal com qualidade, façam, por favor, a integração e recusem-se a fazer cenas e a incorrer em situações que não sejam dignas nem para vós, nem para a classe. Portanto, exercer a advocacia com qualidade, competência e, acima de tudo, com dignidade. E não aceito, mais uma vez repito, qualquer comentário xenófobo. Eu não me identifico com comentários xenófobos em relação aos colegas brasileiros, critico os maus advogados brasileiros e aqueles que aceitam exercer em condições pouco dignas, como também critico os advogados portugueses que se recusam a exercer em condições dignas, que aceitam condições pouco dignas e que não estão preparados. Portanto, para mim, os maus advogados e os bons advogados não têm a nacionalidade, são todos bons ou maus, independentemente da nacionalidade, porque no fim a classe é uma e somos todos advogados. Bom, desculpa, Rui. É gravíssimo. A exaltação. Não, é gravíssimo o que você descreveu sob três prismas, aliás, sob três perspectivas. A primeira perspectiva, João, e nós já enfrentamos, ainda que de modo superficial, em nossos diálogos luso-atlânticos, é justamente a questão do advogado brasileiro que, por ocasião do acordo de cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, e a Ordem dos Advogados em Portugal, permite que o advogado brasileiro se inscreva na Ordem dos Advogados em Portugal e vice-versa, o advogado português também pode cá se inscrever como advogado. Mas o fato de estar inscrito, e nós já afirmamos isto aqui, e denunciamos e frisamos o que vou repetir agora,
que o fato de estar inscrito não significa que um ou outro estarão aptos, terão as competências necessárias para o exercício da advocacia, profissão esta que tem munus público, que lida direta e indiretamente com o bem jurídico vida, de modo que muito bem se justifica a tua afirmação que deve ser exercida esta profissão com dignidade. Dignidade, seja no trato para com terceiras pessoas, seja com a forma como você a exerce. Pois, repito, é uma profissão que lida com o bem jurídico vida, direta e indiretamente, e por isso demanda muita atenção, zelo e denodo por parte daquele que possui qualificação, intitula-se advogado. E se não bastasse isso, João, nós já também discutimos a necessidade de formação. Se existe um acordo de cooperação, é porque há interesse no diálogo entre a advocacia portuguesa e a advocacia brasileira, de modo que, juntas, elas poderão sair fortalecidas. Mas, justamente para que se efetive esse diálogo, é necessário que, tanto daqui para aí, ou daí para cá, haja formação. Se o advogado brasileiro quer exercer efetivamente a advocacia em Portugal, que ele se prepare para tal, conhecendo o direito formal, portanto, o processo, seja civil, penal, trabalhista ou quaisquer uma das áreas processuais, e também conheça o direito material substantivo, porque se não conhecer o direito do local onde vai exercê-lo, como o fará? O fato de todos nós conversarmos no idioma português não significa, meu estimado João, que seja o mesmo idioma. Há peculiaridades no português aí falado do aqui falado. E isso é claro. Eis em tom jocoso o comentário que leste para nós agora, do facto, com C, e do fato. E quando digo tom jocoso, né, para não dizer sarcástico, e aí nós desaguamos em mais um ponto. Quer exercer a profissão? Faça, procure cursos que lhe dê, que ofereça as competências mínimas necessárias para que possa exercer bem a profissão, seja em Portugal, seja no Brasil, porque vale o mesmo para aquele advogado português que queira exercer a profissão aqui em Terra Brasilis. O fato é que hoje nós temos um número maior de brasileiros que querem exercer a profissão em Portugal, buscando melhores condições de vida, tal qual no início do século XX ocorreu a diáspora, onde pessoas de vários dos países da Europa migraram para estas terras. Era outra situação, num outro momento, que em nada se harmoniza com o que denunciaste agora. E agora sim, o terceiro ponto que frisa, é inadmissível que o advogado trate seu colega sem respeito, de modo xenófobo, como bem apresentaste. E quando eu digo inadmissível, porque fere de morte nossas regras deontológicas. Aliás, ouso dizer, fere de morte qualquer regra deontológica da advocacia em qualquer país do mundo, porque é inadmissível que o advogado, no exercício de sua profissão, ou sob o manto dela, teça comentários xenófobos para com seu ex-adverso, para com seu colega. E justamente por ser inadmissível é que não deve ser, aliás, que deve ser combatido e não deve ser aceito por ninguém. Eu rendo loas à tua exaltação, João,
no sentido de que você não admite, não compactua com qualquer comentário xenófobo, porque somos advogados. E o fato de, abre aspas, o advogado brasileiro não estar a exercer a profissão com dignidade aí, é preciso lembrar que esse advogado brasileiro está, imagino eu, regularmente inscrito em Portugal. E então, ele deve observar, para além das regras deontológicas brasileiras, também as regras deontológicas de Portugal e compreender que o exercício da advocacia necessariamente deve ser feito com dignidade. E sou eu agora que peço perdão por tomar demasiadamente o nosso tempo com este comentário. Não, foi muito interessante o comentário, obviamente. É sempre bom ouvir a tua perspectiva sobre os temas. Eu não sei se ainda temos tempo, não sei em quanto tempo é que vamos, mas se ainda podemos falar do último tema, se não deixamos para a próxima semana, ainda temos algum tempo ou já Temos tempo, João. temos tempo? Praticamente será um segundo diálogo. Mas eu queria muito rapidamente falar de um tema que tem vindo a afetar Portugal, que é os problemas no Sistema Nacional, no Serviço Nacional de Saúde. O que se tem verificado e o que se tem assistido foi um desenrolar de encerramentos de urgências, serviços de obstetrícia, neonatologia, por ausência de recursos humanos. É preocupante porque, de facto, trata-se da saúde das pessoas e da nossa saúde. Quando as urgências fecham, quando não há capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, é muito, mas mesmo muito preocupante, para mais quando, como tem acontecido, têm-se verificado algumas mortes devido a essa situação. Isto, quanto a mim, exige um planeamento, exige que quem está a gerir o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nas administrações regionais, nomeadamente no governo, faça planeamento. E não é um planeamento para amanhã, é um planeamento a 5, 10, 15, 20 anos, porque o médico não se faz de hoje para amanhã. É essencial planificar as licenciaturas para que exista o número suficiente de médicos daqui a 5, 10, 15, 20 anos, naqueles serviços mais importantes, pelo menos os principais, para que os hospitais não tenham que encerrar as unidades de urgência, não tenham que encerrar a obstetrícia, a neonatologia, etc, etc, etc. É muito importante que esse esforço, e isto não sou eu que o digo, não sou só eu que o digo, é dito por algumas pessoas em Portugal, que tem que se fazer um planeamento a partir da licenciatura e de tudo o que são especialidades e das pessoas que entram nas especialidades e pensar como é que se pode fazer esse planeamento de modo a que não faltem médicos, que é o problema que estamos a ter neste momento. De acordo com os critérios da Ordem dos Médicos, para que os serviços funcionem, há um número de médicos para cada serviço e quando esse número de médicos não está garantido, automaticamente deverá ser encerrado o serviço. E é o que estamos aqui a ver e o temos estado a assistir. Portanto, para além desse problema, os médicos queixam-se de falta de condições remuneratórias, que existem grandes divergências entre os valores pagos aos tarefeiros e às pessoas do quadro pelo mesmo trabalho, o que naturalmente provoca injustiças e má vontade, provavelmente, na realização das tarefas, não sei, mas pelo menos injustiças provoca, e há uma certa queixa relativamente a essas condições. Há muitas queixas, aliás, melhor dizendo. Há outro tipo de queixas que têm vindo a público ultimamente por causa da situação caótica que levou inclusivamente à demissão da Ministra da Saúde em Portugal durante esta semana, e depois também não podemos esquecer a concorrência dos hospitais privados que têm vindo a aparecer em Portugal e têm vindo a surgir bastantes, e o setor privado na área da saúde tem crescido muitíssimo. Portanto, é natural que concorra, provavelmente oferecendo melhores condições remuneratórias, consegue levar os médicos para os seus hospitais, para os seus centros, etc., tirando esses médicos aos hospitais públicos e fazendo com que o Serviço Nacional de Saúde apresente estas lacunas. E termino dizendo que urge pensar nestes três aspectos, urge planear a partir da licenciatura o número de médicos que se quer ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos,
e urge também, naturalmente, repensar o esquema remuneratório nos hospitais públicos para que, por um lado, evite situações de injustiça entre quem é tarefeiro e quem está no quadro e também seja concorrencial relativamente aos hospitais privados. É isso que está em causa quanto a mim. Não sei como é que é aí no Brasil, mas de qualquer forma era importante termos a perspectiva brasileira, uma vez que estamos nos diálogos luso-atlânticos. João, pois é uma situação também bastante grave a que você nos apresenta com relação à saúde portuguesa. Aqui no Brasil, nós temos a saúde pública, que é mantida pelo governo federal por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde, onde o Sistema Único de Saúde oferece toda a medicina à sua população. Óbvio que aos trancos e barrancos. Ponto. Promete-se algo, cumpre-se outra coisa que, por óbvio, fica muito aquém. Também é importante ressaltar que existem exceções em que o Sistema Único de Saúde consegue lograr êxito no atendimento à população. Mas são exceções. Em sua maioria, é fato que o Sistema Único de Saúde traz no Brasil uma série de problemas, mas, friso, é um modelo internacional de apresentação de acesso à saúde de toda a população brasileira. Eu não posso olvidar disso. De outro lado, nós temos os diversos planos de saúde, portanto, quando você, não confiando no que é oferecido pelo governo, pelo Estado, você busca na iniciativa privada a sua garantia de atendimento médico hospitalar. E daí, por óbvio, você é obrigado a pagar, por vezes, valores altíssimos para ter acesso a bons hospitais, para ter acesso a melhores médicos, bons enfermeiros e etc. Existe o meio termo nesses planos de saúde, mas o fato é que, sem planejamento ou planeamento, como bem disse, não é possível vislumbrar qualquer tipo de solução. Há regiões aqui no Brasil, e você sabe, João, que é um país de dimensão continental, que simplesmente não há médico algum num raio de mais de 200, 300 quilômetros. Isso é gravíssimo. E, de outro lado, há regiões em nosso país, no Brasil, em que há uma concentração muito grande de médicos, notadamente a região sul e sudeste do Brasil, se tem uma concentração de médicos. E outras regiões que há uma ausência, há um buraco, uma lacuna que precisa ser preenchida. No passado, houve tentativas de solução, como, por exemplo, alguns programas do governo para inclusão de médicos estrangeiros. Tentamos trazer médicos cubanos com revalidação do diploma, para que esses médicos atuassem nessas regiões onde existem lacunas. Pareceu uma solução no primeiro momento, mas desagou em uma série de outros problemas, dentre eles a questão de xenofobia, que foi objeto dos nossos diálogos luso-atlânticos, todavia na área jurídica. E, por derradeiro, em meu comentário, isso pode ser objeto de um programa específico para nós enfrentarmos essa temática, a saúde, como você bem disse, merece planeamento, merece planejamento. E o planejamento se inicia na faculdade de medicina. É ali que você prevê o número de médicos que terá a curto, a médio e a longo prazo. E, então, poderá direcioná-los por meio de programas estatais para regiões A, B, C, D, E, de modo que não haja qualquer tipo de problema. Isso na teoria. Na prática, nós esbarramos em uma série de dificuldades. São esses os meus comentários e apresentando a realidade brasileira, por óbvio, de forma superficial, João. Bem, chegamos ao fim dos nossos diálogos e voltamos para a semana. Um bem-aja a todos por nos terem ouvido mais uma vez. Desejo uma excelente semana a todos e um grande abraço. Abraços, até logo e até os próximos diálogos luso-atlânticos.